Olha aí, amigos do sétimo ano, nós começamos a ver agora, nesse, nesse mês, a parte deste capítulo, Ecologia e Biodiversidade, né? Energia e matéria no ambiente, ecologia e biodiversidade. Nós vimos toda essa parte, o passo a passo. Depois, relação trófica, vida, matéria e energia. Componentes da estrutura trófica, ou seja, componentes dessa cadeia alimentar, como produtores, consumidores primários, secundários, terciários, quaternários. Vimos os fungos, que são os decompositores, fungos ou bactérias. Depois, representando a estrutura trófica da cadeia e teia alimentar, vimos essa parte semana passada, tá? Aqui a letra A representa a cadeia e a letra B a teia alimentares, onde elas podem se entrelaçar e aí o indivíduo pode ter mais de um nível trófico. Desenvolver e aplicar, está no Class, não esqueçam, quem não fez, tratem de fazer. Para saber mais, falamos a falta dos grandes predadores, o que pode ocasionar até mesmo um desequilíbrio. Pirâmides ecológicas. Pirâmides ecológicas, nós temos aqui, primeira, pirâmide de número. Tá aí, olha. Pirâmide de número para demonstrar a quantidade de indivíduos que tem nessa cadeia alimentar. Por exemplo, produtor, 144, consumidor secundário, 24, consumidor secundário, 12, consumidor terciário, tem 4. Então aí só tem um errozinho, né, como já falei para vocês, tanto no consumidor primário, que está aí consumidor terciário, que é o primeiro, mas não é, tá? Só corrige aí no teu livro. E um detalhe importante, essa pirâmide ela pode ser invertida. Aqui, olha. Primeira, mostrando produtor. Segundo, consumidor primário, formiga. Consumidor secundário, aranha. Consumidor terciário, ou pássaro. Pirâmide de biomassa. O que é essa pirâmide de biomassa? É a quantidade, representa a quantidade de matéria orgânica em cada nível trófico. Tá aqui, olha. Primeiro, o produtor tem 809 gramas por metro quadrado. Consumidor primário, 37 gramas por metro quadrado. Consumidor secundário, 11 gramas por metro quadrado. E consumidor terciário, 1,5 gramas por metro quadrado. Então aí, mostrando a quantidade de gramas que existe para esse determinado indivíduo, tá bom? Aí o seguinte, nós temos aqui exemplo de como se representa a pirâmide de biomassa. Pirâmide de biomassa mostrando aí a quantidade, né, de indivíduos que nós temos. Por exemplo, a quantidade de consumidor secundário, consumidor primário e produtor. Lembrando, essa cadeia pode ser invertida, a de número e biomassa. Terceira e última, pirâmide de energia. Representa a quantidade de energia transferida entre os níveis tróficos de sua formação em um fluxo unidirecional, ou seja, numa única direção, e o fluxo de energia diminui em direção aos níveis tróficos mais altos, pois parte da energia de cada nível é transferida, mas a outra parte é dissipada na forma de calor. Aí nós temos, tá aqui, olha, produtor, 20.000 quilocalorias, consumidor 3.000, consumidor secundário 383, consumidor terciário temos 21, tá bom? Só para lembrar, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. É para medir a quantidade de energia. Então, por este motivo, ela não pode ser invertida, tá bom? Característica fundamental aí para vocês. Colocar em prática, observe a seguir a representação de uma pirâmide de número e resolva a questão. A questão é, indique uma cadeia alimentar que poderia ser representada por essa pirâmide de número. A resposta já está aí, tá? Só você analisar a resposta direitinho para colocar
tá? Não precisa você estar respondendo, é de bônus. Interação em equipe construa 4 cadeias alimentares. Uma para exemplificar uma pirâmide de número, uma para exemplificar uma pirâmide de biomassa, uma para exemplificar uma pirâmide de energia, uma para exemplificar uma pirâmide invertida. Após construir as cadeias e as suas respectivas pirâmides ecológicas entregues ao professor. Na verdade, vocês vão fazer, tá? Quem está em casa vai justamente fazer uma foto e mandar pelo Class, que eu vou estar colocando aí para vocês, tá bom? Biomagnificação trófica. Neste jogo você deverá analisar a situação mostrada na animação e utilizar os seus componentes sobre os conteúdos abordados neste capítulo para responder certos questionamentos a seguir, tá? Então, nós temos aqui, bora ver o jogo, para ver se ele roda. Pelo jeito ele não está muito afim de jogar, tá? Vamos passar, qualquer coisa se der, em outro momento a gente fala. Biomagnificação trófica, para quem não sabe, é o acúmulo de substâncias tóxicas no corpo do certo indivíduo. Como ele está falando aqui, o equilíbrio do ecossistema depende diretamente do equilíbrio das teias alimentares que ele comporta. Aí ele coloca, neste caso, no caso da poluição ambiental, os níveis tróficos podem ser afetados de modo diferente. Substâncias não degradáveis como DDT, diclorodifenil, o tricloreto etanol, tá? O famoso DDT. Aí mostra, né, o ambiente aquático sendo afetado por uma certa quantidade de indivíduos, mostra ali claramente a quantidade, no caso, de substâncias tóxicas que podem afetar o tecido desses organismos. Os organismos que estão no topo das cadeias alimentares vão apresentar pouco ou muito DDT. Observe a concentração de DDT no organismo de cada um ser que compõe a cadeia alimentar ilustrada a seguir. Nós temos, primeiro, 0,04 ppm, 0,20, 2,5 e a ave 20 ppm. Porque no caso, a ave ela vai ter mais. Por que ela vai ter mais? Porque ela já consumiu muitos animais, muitos peixes. Ela não está consumindo só esse peixe daí. Então, por isso que ela tem uma grande quantidade de substância tóxica, tá? Aí de representação da concentração de DDT em ppm, partes por milhão, acumulada a cada nível trófico. Por isso que esse indivíduo tem mais. Aí mostrando aqui o acúmulo de metais pesados de DDT e de outras substâncias poluentes nos tecidos do corpo dos organismos, um fenômeno conhecido como bioacumulação. O exemplo citado em que há acúmulo de poluentes de nível trófico para outro ao longo da cadeia ou da teia é chamada de biomagnificação trófica. Então tem a bioacumulação e tem a biomagnificação trófica aí, mostrando a diferença entre as duas. Consequências da biomagnificação trófica, que não é fácil, as consequências não são bacanas. Já foram observadas em populações de falcão peregrino, tá? Que habitavam áreas contaminadas com inseticida, o DDT nos Estados Unidos, e outras também aqui no Brasil, tá? Em 2009, a fabricação, a importação, a estocagem, a comercialização e o uso de DDT foram proibidos por lei em todo o território brasileiro. A ave suindava, o tuto e a coruja eram as mais ameaçadas por viverem associadas a ambientes antrópicos, tá? Que estão ali acostumados a estar consumindo esses animais que ali estão presentes. E com isso, consequentemente, acabam se contaminando. Aí temos aqui, para saber mais, contaminação de peixe do Rio Doce é 140 vezes maior que o limite. Muito interessante esse texto, tá? Conexão, te preocupa, eu vou colocar aí para você a conexão,
tá? E mais essa atividade para você estar resolvendo. Você, lembrando, você que está aí em casa, que optou por estar assistindo essas aulas assim, remotas, tá? Você vai fazer essa atividade e vai enviar pelo Class para mim, onde eu vou estar mandando para vocês pelo formulário. Não é para bater foto e colocar no WhatsApp, tá certo? Então é isso. Eu vou colocar aí para vocês. Desejo um excelente dia, uma excelente atividade. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.